Ok, nós temos recurso do Ministério Público, que, portanto, terá a palavra em primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o mente de desembargador Gebran, desembargador Laus, ilustres advogados aqui presentes, servidores, estagiários. Em essência, esse processo trata da propina paga a Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Carlos Miranda, em razão de obras da Comperj. Nas preliminares levantadas, não há dúvidas a respeito da competência. A corrupção processada nesses autos está no mesmo contexto do grande esquema de dilapidação do patrimônio da Petrobras. Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP, mas, no caso, para compor com o PMDB, atende a um pedido da principal liderança do partido PMDB no estado do Rio de Janeiro. A crítica aos acordos de colaboração, e essa é uma outra preliminar que foi levantada, ela carece de uma maior consistência jurídica. São acordos que seguiram as formalidades legais e, a partir daí, produziram seus efeitos. O que, na verdade, a defesa pretende é desacreditar, é desmerecer as provas que deles advieram. Mas aí o caminho tem que ser outro. Ou ela demonstra que essas provas estão viciadas, porque colhidas de forma ilícita, ou ela traz provas que contrariem aquelas decorrentes do acordo. Não basta simplesmente dizer que as provas não devem ser aceitas porque elas foram produzidas com o objetivo de atenuar a sanção penal dos colaboradores. Isso é o óbvio e isso é o que a lei prevê. Quanto aos acordos de leniência, a matéria é essencialmente cível. Não sendo foro criminal, adequado analisar eventuais irregularidades que possam macular, que possam prejudicar esses acordos. Então, primeiro, se questiona no juízo cível, evidentemente demonstrando legitimidade para questionar esse acordo, esse acordo de leniência, e depois, se obtém uma decisão favorável no cível, aí sim se traz para o processo penal para se analisar a consequência que essa decisão pode ter na avaliação da prova no processo penal. Isso não foi feito. Então, as provas decorrentes da leniência, neste caso, vieram para o processo penal e foram analisadas dentro do princípio do livre convencimento motivado. No mérito, o depoimento de Rogério Nora de Sá, presidente Andrade Gutierrez, é explícito ao indicar o pedido de propina. O que fala o Rogério Nora de Sá? Quando o governador assumiu, ele pediu um adiantamento de R$350 mil para ser abatido em obras futuras. Esse é um fato. O outro fato é que a obra da terraplanagem, que não tinha nada a ver com esse contexto de obras do Estado, que onde houve um pedido do governador de 1%, que se fosse pago 1%, que nós, em princípio, nos recusávamos a pagar porque não havia nenhum entendimento quanto a isso. E ele prossegue nessas declarações. Esse contrato, houve um pedido específico do governador de pagamento sobre esse contrato. Na época, eu disse ao governador que havia muita dificuldade em conseguir honrar, porque foi um contrato ganho numa concorrência muito acirrada, com preço bem abaixo do orçamento da Petrobras. Mas ele me disse que havia o compromisso do Paulo Roberto de que deveria ser pago 1% sobre o valor da terraplanagem e das obras da terraplanagem. Eu, então, procurei o senhor Paulo Roberto para poder checar se realmente havia esse compromisso. O senhor Paulo Roberto confirmou essa informação. Então, eu voltei ao governador e disse que nós iríamos efetuar esse pagamento. E o pagamento desses valores ilícitos se viabiliza, ainda nas palavras de Rogério Nora, a partir de um acerto prévio com Wilson Carlos, que na época exercia o cargo de secretário estadual do governo, e Carlos Miranda. Esse acerto e os pagamentos são ainda confirmados por Alberto Quintais, que era o funcionário da Andrade Gutierrez, responsável por instrumentalizar o fluxo do dinheiro de propina, do dinheiro de Caixa 2. E o Alberto Quintais, ele inclusive traz aos autos uma planilha que discriminava esses pagamentos escusos. E essa planilha, é muito importante que se enfatize, ela foi periciada pela Polícia Federal, que chegou à conclusão de que o arquivo eletrônico foi criado em 18 de outubro de 2007 e a última alteração que houve nessa planilha aconteceu em 29 de março de 2012. Ou seja, ela não foi criada nem alterada com o objetivo de celebrar a colaboração ou a leniência ou de servir prova de corroboração para a colaboração. Então, é uma prova de corroboração independente que deve ser considerada. Também como prova de corroboração foram apresentadas viagens aéreas e registro de presença de Carlos Miranda na sede de Andrade Gutierrez em São Paulo,
Isso tudo em consonância com a versão apresentada pelos colaboradores. O que acontecia? Às vezes faltava dinheiro em espécie no Rio, e aí Alberto Quintais e Carlos Miranda iam até a sede em São Paulo para efetuar o pagamento em espécie, que era a forma que eles acertaram de pagar a propina. E é preciso considerar ainda que na visão da sentença, e não há como discordar dessa visão da sentença, a prova que se mostrou mais relevante para fins de corroboração foram os gastos dos 3 acusados, no montante de mais de 2,5 milhões de reais, com a realização de pagamentos vultosos em espécie sempre, e para a parte deles, com uma estruturação de transações financeiras em que se ficava evidente o intuito de bular os sistemas de controle e prevenção de lavagem de dinheiro. E aqui eu já passo a análise da lavagem de ativos. O que a investigação detectou e o processo penal confirmou? A fragmentação dos pagamentos, sem qualquer outra justificativa, senão a de dissimular o montante dos gastos que estavam sendo feitos, ficou evidente. Eu trago aqui apenas 3 exemplos, um para cada réu. Sérgio Cabral, no dia 6 de julho de 2012, adquiriu ternos Hermenegildo Zenha, tendo efetuado o pagamento mediante 5 depósitos em espécie, 2 depósitos de R$9.000, 2 de 9.900 e 1 de 9.950. Todos no mesmo dia, todos na mesma loja. Wilson Carlos adquiriu um barco no valor de R$264.000 e efetuou o pagamento mediante 21 depósitos abaixo de R$10.000. Esses depósitos foram feitos todos no mesmo dia, 30 de abril de 2013. Depois ele fez mais 7 depósitos, também abaixo de R$10.000, no dia 2 de maio de 2013, ou seja, logo em seguida. Carlos Miranda adquiriu equipamentos agrícolas no valor de R$ 96.661,04. Como é que ele pagou esses equipamentos agrícolas? 12 depósitos em dinheiro, todos efetuados no dia 29 de maio de 2014. Todos, obviamente, em valores inferiores a R$10.000. E a prova que foi produzida pela defesa, as versões trazidas pelos réus em seus interrogatórios, elas não conseguiram afastar essa percepção de que se tratava de dinheiro criminoso oriundo dessa corrupção decorrente do contrato firmado na terraplanagem da Comperj. Ao contrário, a impressão que se dá, principalmente através da análise dos interrogatórios dos réus, é que eles, talvez envolvidos pelo ambiente fantástico criado pela corrupção, não tiveram nenhum pudor de apresentar versões absolutamente incríveis, inacreditáveis mesmo. E aqui eu peço licença para citar a análise feita pela sentença a partir do interrogatório de Wilson Carlos. O que fala o juiz de primeiro grau na sentença? Como se verifica no final do trecho transcrito, o acusado Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho apresentou uma explicação inusitada para o barco ter sido registrado no nome do irmão, Wilson da Silva Carvalho Júnior. Segundo ele, o acusado devia R$150 mil ao irmão. Daí resolveu adquirir o barco para ambos, já que irmãos, oportunidade na qual liquidaria a dívida de R$150 mil com o irmão. O mais interessante da versão é que o acusado, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, também não tinha dinheiro para comprar o barco de R$267 mil. Então emprestou os recursos de terceiro, que teria pago diretamente o preço ao vendedor. Parece pouco plausível, continua o eminente magistrado, que alguém que já devesse R$150 mil resolvesse comprar um barco sem ter recursos próprios, emprestando mais R$267 mil. E o que me chamou a atenção nesse interrogatório do Wilson Carlos é que, no momento em que o magistrado indaga para ele quem teria feito esses pagamentos, de quem ele teria feito esses empréstimos, Wilson Carlos diz, mais ou menos, nas seguintes palavras, que ele não poderia informar porque eles o ajudaram no momento em que precisava. É evidente que não tem muita relação com a realidade essa afirmação, porque não se tratava de uma doença, não se tratava de uma situação difícil, mas sim se tratava da aquisição de um barco de R$267 mil. Ele não soube indicar qualquer uma dessas pessoas que tinham efetuado o pagamento para a compra do barco.
Por fim, excelências, em relação ao recurso do Ministério Público Federal, eu vou me limitar ao pedido de consideração da conduta social a fim de aumentar a pena base aplicada. E aqui é importante que se tenha em mente que ninguém é obrigado a seguir a vida política, ninguém é obrigado a seguir a vida pública. Mas uma vez que essa decisão é tomada, a pessoa deve ter consciência de que suas ações, o seu comportamento tem uma repercussão que ultrapassa em muito a sua esfera de relacionamentos próximos. No caso dos políticos, é essencial que os cargos sejam valorizados pelo que eles fazem pela sociedade. E o que se vê hoje é exatamente o contrário. Por um claro déficit de compreensão da responsabilidade de representar o povo, os políticos, eles dão aso, eles servem a que se crie um perigosíssimo descrédito no sistema político e mesmo na democracia. A conduta social desses políticos que se deixam corromper é extremamente danosa para a própria democracia. Hoje é muito comum que se ouça a ideia de que a democracia não serve mais ao país, porque ela só se presta à corrupção. Esse é um efeito que é preciso se aquilatar, porque é de extrema nocividade para uma nação democrática como o Brasil. Por isso, excelências, é que se pede que seja negativada a conduta social na forma pretendida na apelação. A hegemonia do grupo político comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral levou à falência um dos estados mais belos e ricos do nosso Brasil. E não se pode minimizar o papel fundamental que a ganância desmedida do Sérgio Cabral, na ostentação de seu desprezo pela coisa pública, desempenhou na criação e no desenvolvimento de um ambiente altamente permissivo à corrupção. É só analisar todos os processos pelos quais responde Sérgio Cabral, é só analisar a situação atual do Rio, em que, por absoluta incompetência no gerenciamento dos seus recursos, está sofrendo uma intervenção federal. E aqui não é mera retórica. Se nós formos analisar o histórico do comando no Rio, nós temos que de 95 a 2003, por 4 mandatos consecutivos, Sérgio Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Saiu em 2003 para assumir o cargo de senador da República. E depois para exercer 2 mandatos de governador do Rio de Janeiro. A debacle do Rio de Janeiro, essa falência do Estado que nós assistimos hoje com imensa tristeza, muito se deve a Sérgio Cabral. Por isso, excelências, encampa a Procuradoria Regional da República o pedido formulado no recurso ministerial de se negativar a conduta social dos réus. No mais, reitero os termos do parecer já ofertado. Cumprimento o eminente Procurador Regional da República pela sustentação.